Olá, tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica e vamos para mais uma aula de matemática. Conosco nós temos aqui mais um dia de parceria com Clisman, nosso intérprete de Libras. Cadê? Deixa eu ir para cá. Sim, aí eu aponto direitinho para ele. Seja bem-vindo, Clisman. E professora Esté no chat. Vocês estavam agora na aula da professora Esté e agora a professora Esté está aqui para conversar com vocês. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes aí de casa. Estamos aqui bem atentos, esperando a participação de vocês. Simbora, simbora. A professora Esté está esperando a participação de vocês, viu? Olha aí. Então a gente vai dar continuidade ao que vimos ontem, tá certo? A gente vai fazer a comparação de números, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais, vendo outras dicas para comparar os números, tá certo? Olha aí. Vamos observar aí agora, nesse momento, quantidades, tá certo? Só em olhar, qual seria a figura que teria em maior quantidade? As bolinhas, os círculos ou os quadrados? E aí, professora Esté, sem contar, professora Esté? Os círculos, professora. Em menor quantidade? Os quadrados. Perfeito. Então, só na observação, só em analisar ali o espaço que é ocupado, muitas vezes a gente já pode sim dizer quem é que tem mais, quem é que tem menos, não é isso? Quando não se trata exatamente de números, quando se trata de figuras, de quantidades, de objetos. Então, só em olhar, só em observar, já podemos fazer uma comparação e dar respostas a respeito da observação, tá certo, crianças? Mas aí, olha, vamos voltar agora para o mundo dos números, tá certo? As figuras geométricas também fazem parte da matemática, como vocês já sabem. Mas vamos aí para o mundo dos números. Nós temos aí um parzinho de números, né? Temos aí o 62 e temos também o 32. Ontem nós comparamos e ordenamos os números, observando em especial as ordens, ou as casas, a gente pode dizer assim. Nós sabemos que os números representam quantidades, ordem, entre outras coisas, os códigos. Os números, eles são formados por algarismos, que são símbolos matemáticos. Aí nós vamos aqui, ó, para o quadro aqui, para o quadro não, para a tela, vamos aqui para a tela, veja, o número 62, que é o número 32, que é o número, eles dois, tanto um como o outro, são formados por dois algarismos, tá certo? O algarismo 6, o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 2, tá certo? Então, lembrando aí um pouquinho o que é algarismo, é aquele símbolo matemático, aquele símbolo numérico que representa na matemática aquele número, né? Aquela quantidade, aquela ordem, aquele código, tá certo? Então, se tratando do que nós vimos ontem, resgatando um pouquinho para a aula de hoje, só para reforçar, então ontem nós observamos quantas casas tem, ou seja, as ordens. Aí voltamos aqui. Aqui tem duas casas, são dois algarismos, são duas casas. Aí nós começamos de trás para frente. Aí nós temos as unidades, né? E temos as dezenas. A mesma coisa aqui, são duas casas ou duas ordens, né? Temos as unidades de trás para frente e temos as dezenas, tá certo, crianças? Aí nós vimos o quê? Que a gente pode observar a ordem que está na frente. No caso, a ordem que está na frente é a dezena. No caso, o 6 e no caso, o 3, tá certo? Aí nós vamos aqui bem rapidinho para o material dourado, né? No 62, né? Então, são 6 dezenas e 2 unidades. No 32, são 3 dezenas e 2 unidades, né? Na unidade é tudo igual, mas a gente não vai observar a unidade. Por quê? Porque as dezenas, elas são diferentes. Então, como elas são diferentes, nós iremos só observar a casa da frente ou a ordem da frente, que no caso é a dezena. Saúde, professora Esther. Como está o chat?
Professora Verônica, a gente está com um probleminha técnico, né? Esperando que se regularize daqui a pouco, porque as crianças estão aqui querendo participar. Ana Então, já falou, né, que está sem áudio e sem vídeo. Então, já sabe, né? Na ausência da resposta das crianças, a batata quente vai para as suas mãos. Ótimo, professora Verônica. Gosto muito de participar. Eu sei disso. Então, crianças, então nós temos aqui a observação da ordem da frente, que é no caso da dezena. E só em olhar, deixa eu colocar isso aqui, dá para focar aqui, para a gente analisar bem direitinho. Vejam, só em olhar as dezenas, vocês sabem que as dezenas são as barrinhas, no 62 nós temos mais dezenas do que no 32. Então, aqui a gente já dá para responder que o maior número é onde tem a maior dezena. 62, o 6, né, que está na dezena, é maior, que representa o 60, do que o 3, que representa o 30, tá certo? Agora, vamos para uma outra dica para a gente poder fazer a comparação, né? Ah, sim, um detalhe aqui. Como podemos saber a diferença entre dois números, né? Sim, é exatamente o que eu ia dar continuidade. Uma outra forma, outra dica para a gente poder fazer essa comparação dos números é a gente descobrir, por exemplo, a diferença entre eles, tá? A diferença entre eles, aí a palavra diferença é uma das palavrinhas que fazem parte de um grupo de palavras, como eu já trouxe aqui em historinhas matemáticas para vocês, que nos dão dicas de qual operação vou usar ali. Então, quando eu falo diferença, eu falo da subtração, tá certo? Então, no caso, nós podemos fazer a subtração para saber a diferença de um número para o outro, tá certo? Do 32 para o 62, ok? Olha aí. Nós temos aí a operação. Então, quem é unidade na unidade, a letra U representa a unidade, quem é dezena na dezena, o D representa a ordem das dezenas, ordem das unidades, ordem das dezenas, já que cada um dos números, o 62 e o 32, só tem duas casas, então são só duas ordens, unidade e dezena, tá certo? Temos ali o símbolo da subtração, que é aquele tracinho, né? O negativo, tá certo? E a gente vai fazer essa subtração. Aí nós temos 62 e 32, né? De 62 vou tirar 32. Quem é unidade na unidade? Unidade embaixo de unidade. E dezena embaixo de dezena. E eu sempre começo a resolver a partir da unidade de trás, que eu começo a resolver sempre de trás para frente, tá certo? Então, nós temos aqui duas unidades, o de cima é o que eu tenho, tá certo? O subtraindo. O que eu tenho são duas unidades e vou retirar o quê? O de baixo é o que está sendo pedido para ser retirado, tá certo? Duas unidades também. Então, de duas unidades eu vou retirar duas unidades, então vou ficar com nenhuma unidade, tá certo? E de 6 dezenas, agora eu vou para a ordem das dezenas, vou tirar 3 dezenas, tá certo? Então, uma correspondente à outra. Não são 3 dezenas que é para tirar? Uma correspondente à outra, olha. Uma correspondente à outra. Então, tirei as 3 dezenas que se estava pedindo na operação, tá certo? O que me restou? Apenas 3 dezenas. Então, a diferença, né, do 62 e do 32 para chegar no 62 são de 30 números ou 30 quantidades ou de 30 unidades que eu posso trocar por dezenas, ou seja, 3 dezenas, tá certo? Olha aqui, vou colocar direitinho quem é unidade na unidade, quem é dezena na dezena, tá certo? Olha só, olha a mágica aí, viram? Então, o 0, que é a unidade, está representando a ausência de unidade na realidade, está na ordem ou na casa das unidades, tá certo? Então, de 2, tiro 2,
Não fica nada. Eu só tinha 2 e me pediram justamente os únicos 2 que eu tinha, não vou ficar com nada. De 6 eu retiro 3, então vai me restar apenas 3. Por isso, a diferença é de 30, tá certo? Nós temos aqui o minuendo nessa primeira linha, 62. O 32 é o subtraindo. E nós temos aqui, ó, resto ou diferença, tá certo? Então, outra forma de comparar os números, nós podemos pedir auxílio também à subtração, ok? Então, vamos lá fazer uma revisãozinha bem basiquinha. Comparação dos números, foco na tela. Comparação dos números por meio da observação e análise das ordens, nós revisamos o que vimos ontem, e o uso da operação da subtração, tá ok? Desafio, o que eu desafio vocês a fazerem em casa? Anotem no caderninho a idade de cada um que mora com vocês, de cada uma das pessoas que moram com vocês, tá certo? E façam essa comparação e depois coloquem em ordem crescente, ou seja, do menor, como eu expliquei ontem, do menor para o maior, ok? Aí vocês vão anotar a idade de cada um, coloca assim, papai, mamãe, irmãozinho, coloca o nome do irmãozinho, se tiver mais de um irmãozinho, tá certo? Coloca as idades de cada um, a sua idade também, se inclua também nessa listinha, tá certo? E você vai fazer as comparações. Você pode fazer primeiro a comparação pela dica de ontem, observando, né, com o olhar do sistema de numeração decimal, olhando as ordens, tá certo? Vocês podem também fazer essa comparação usando a subtração, tá? E comparando as idades de um e de outra pessoa. Vocês, no caso, vão ter que pegar 2 pessoas por vez, tá certo? Compara primeiro o papai com o irmãozinho, depois o papai com a mamãe, depois o papai com você. Aí comparou o papai com todos que tem lá dentro da casa. Aí depois você pode pegar também mamãe, aí mamãe com cada um, tá certo? Mamãe já foi comparada com papai na primeira vez, então vai ser mamãe com você e com seu irmãozinho, ok? E vai anotando devagarzinho, vai fazendo devagarzinho, já comparei esse, agora vai ser esse com esse, e assim você vai fazendo e anotando. O registro é muito importante, a professora de português está aqui, não me deixa mentir, não é isso, professora Esther? Para que a gente não se perca, não é isso? É verdade, professora Verônica. É muito interessante fazer esse registro, não é? Até para você perceber os algarismos, organizá-los da forma correta, não é? E depois colocá-los em ordem crescente. Exatamente. Aí, após fazer, vejam que são 2 trabalhos. Fazer as comparações e depois que você fizer as comparações, você analisar tudo direitinho, aí você vai fazer o segundo passo, colocar em ordem crescente, do menor até o maior, a menor idade até a idade do mais velho. Eu já dei a dica aí, hein? Agora, como vai ficar no meio, do início ao fim, já são outros 500. Aí vocês é que vão ter que fazer o passo a passo para saber. Não é isso, professora Esther? Verdade, professora Verônica. Precisa do registro. Uma mulher de poucas palavras é o suficiente. Aí, para os professores, nós temos aqui, olha, toda vez, no final da aula, vou colocar aí, tá certo? Para que os professores possam baixar o template, pode fazer alguma alteração, colocar alguma outra coisa ou usar do jeito que está o template nas suas aulas, tá certo? É só apontar aí o celular para esse QR Code, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Esther. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora Verônica. Tchau, tchau, crianças.